Curiosidade, Missão Impossível Nação Secreta, o último filme aí da franquia Missão Impossível que estreou esse ano, foi adiantado em 3 meses e meio, na verdade. Ele ia estrear em dezembro e ele foi adiantado para agosto. Isso porque o Tom Cruise, que também produz Missão Impossível, viu que ia estrear uma semana depois do filme dele. Aí ele preferiu adiantar para agosto. Fica a lição para Lionsgate, que está estreando Jogos Vorazes menos de um mês antes de Star Wars: O Despertar da Força. É claro que os filmes eles têm que continuar estreando, mas se você quer que a sua estreia cause um mega impacto e seja a única coisa que as pessoas vão estar comentando, não foi a melhor estratégia. Sejam bem-vindos a mais um pós-créditos que está de volta. E agora, cara, eu juro que o pós-créditos está de volta pra valer. Quem acompanha o canal desde o começo sabe que eu tô numa correria com o meu TCC e também sabe que no semestre passado eu também estava na correria e no final do semestre ficou mais de um mês sem pós-créditos. E agora que eu tô finalizando de vez, ficou um mês de novo sem pós-créditos. Acreditem, eu não fico feliz de ficar sem fazer pós-créditos, mas vocês sabem que toma muito tempo assistir o filme, comentar o filme e editar o vídeo. Toma muito tempo. Eu tava dedicando 100% do meu tempo ao trabalho para sair tudo certinho, mas ele está finalizado. Eu não apresentei ainda, mas ele já está finalizado. Então a partir de agora eu vou estar 100% livre e sim, vou estar 150% focado no pós-créditos para conseguir compensar esse atraso aí com vocês. Pra quem acompanha o canal, eu não esqueci de Perdido em Marte, eu não esqueci de Colina Escarlate, eu não esqueci de 007 contra Spectre, mas Jogos Vorazes é tipo a mega estreia, né, desse mês. Então eu tô dando aí uma relevância maior pra ele, tô comentando ele primeiro, mas todos esses filmes atrasados, acreditem, eu vou comentar eles, mas agora que já está tudo esclarecido pra quem acompanha o canal toda semana, está na hora de falar sobre Jogos Vorazes: A Esperança, o Final. Caso esse seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo do canal, antes de mais nada, se inscreva aqui embaixo e saiba que eu comentei os outros Jogos Vorazes também em 2 vídeos que você pode ver aqui do lado. Eu fiz uma sessão dupla de Jogos Vorazes e Em Chamas, né, dos 2 primeiros filmes, e depois fiz um vídeo falando do último filme, né, A Esperança Parte 1, que estreou há 1 ano. Mas enfim, finalmente chegamos ao final desta saga, né, Jogos Vorazes: A Esperança, o Final. Eu já deixo bem claro, eu ainda não li todos os livros. Se você for atento, você vai ver que eu tenho os livros na minha prateleira, pretendo ler eles, então eu tô baseando essa crítica toda só no filme, né, só no que foi mostrado no filme. E é sempre bom avisar, eu acho que vai estar óbvio, se você está vendo esse pós-créditos, provavelmente é porque você já viu a parte 1, mas se você não viu, fica o aviso que esse vídeo tem spoilers da parte 1, até porque não tem como falar da parte 2 sem dar spoilers da parte 1, afinal são a mesma história. Assim como todas as outras histórias divididas em 2, a parte 2 de A Esperança começa exatamente da onde a parte 1 parou. Nesse ponto, e talvez só nesse ponto, a divisão, né, dividir a história em 2 partes deu certo, né? Porque a parte 2 ela não começa exatamente já na loucura, né? Ela começa bem calma, ela começa ali refletindo o que a gente viu na parte 1. Não é, por exemplo, igual Harry Potter e o Hobbit, que a gente tá assistindo ali o último Harry Potter e do nada corta e acaba o filme, e quando volta já tá na loucura, eles em Gringotts e o dragão e o caramba 4, e no Hobbit então nem se fala. What have we done? Já acabou? Não! Mas os Jogos Vorazes, nesse caso, a divisão até que funcionou bem, né? Porque o clímax ele não vem de imediato nessa segunda parte. Mas é só nesse ponto que a divisão funciona bem, porque eu já tinha falado há 1 ano, no primeiro vídeo lá da Esperança, na parte 1, que dividir livro não funciona no cinema. Os caras estão insistindo nisso porque eles precisam ganhar o dinheirinho deles, né? Porque eles querem fazer a saga durar o máximo que puder pra ganhar uma grana, mas não funciona, cara. Só funcionou uma vez e foi em Game of Thrones, que eles dividiram o 3º livro na 3ª e na 4ª temporada e ficou legal pra caramba, as 2 temporadas foram ótimas. Agora, no cinema, cara, não funciona. A divisão atrapalha o ritmo dos 2 filmes. E a parte mais irônica da coisa toda é que quando você assiste a parte 2, quem mais sai prejudicado nessa história é a parte 1. Porque você vê a parte 2 e você fica pensando, cara, por que a gente ficou 2 horas vendo aquela coisa toda que se desenrolou
na parte 1. E aí na parte 2 tem menos momentos assim, mas ainda tem uma cena ou outra que parece que é cena excluída, que eles incluíram no filme. Se você pegasse só o que é relevante na parte 2 e só o que é relevante na parte 1, dava fácil pra fazer um filme ali, sei lá, de 3 horas, que ia ser sensacional. E eu duvido que os fãs de Jogos Vorazes não iam amar ficar no cinema 3 horas vendo o último filme da saga. Mas eles dividiram em 2 partes, e a gente teve um monte de enrolação na parte 1, e na parte 2, ao mesmo tempo que a gente tem ótimos momentos, a gente tem aquela cena absurda. Não é um grande spoiler isso, não tô contando nada de reviravolta do filme, é só uma cena aleatória mesmo, que o Peeta e o Gale estão sentados ali, enquanto a Katniss está dormindo, e começam a discutir. E aí, cara, com quem você acha que ela vai ficar no final? Eu não tenho como te defender. Quem faz isso, cara? Essa cena existe no livro? Se ela existe no livro, falem aqui nos comentários quem leu o livro. Por favor, fala aqui nos comentários se essa cena existe, porque se ela existe no livro, eu tenho certeza absoluta que ela não tá nesse contexto bizarro que ela ficou do filme. Mas isso porque o filme todo, a franquia toda, na verdade, nunca soube explorar o triângulo amoroso, né? Na verdade, isso sempre ficou em segundo plano e eu sempre achei isso muito legal. Mas assim, o triângulo amoroso ele tá em segundo plano, mas ele existe. E nos filmes isso sempre foi muito esquisito, cara. Toda vez que o triângulo amoroso ficava em primeiro plano, era uma cena esquisita, era uma cena meio desconfortável, e essa cena foi o ápice disso. Mas agora, porque agora eu já sei que tem fã de Jogos Vorazes escrevendo textão de hate aqui embaixo, mas calma, que agora eu vou falar das coisas boas, né? Tem muito mais pontos positivos em A Esperança ao Final do que pontos negativos, né? O primeiro deles, o principal, sem dúvida, são as sequências de ação, que são espetaculares. O Francis Lawrence já tinha mandado muito bem no Em Chamas, né? Ele foi o diretor aí do melhor filme da franquia, que é o segundo. A parte 1 não tem tanta ação quanto a parte 2, mas a parte 2 tem sequências de ação ali que exigem muito mais do diretor, e o Francis Lawrence não decepciona. A sequência no subsolo é fantástica, cara. É o tipo de sequência que você não consegue respirar. A forma como o diretor vai crescendo ali a tensão da cena, né? Aquele medo de ter alguma coisa espreita. A cena toda é muito bem construída, é tensa, é bem feita, é bem editada. Enfim, é uma das grandes sequências aí da franquia toda. Essa sequência e a sequência da Avenida, essas duas são muito boas, muito pelo mesmo motivo, né? Porque por causa dessa tensão crescente. Apesar de que na sequência da Avenida a gente já sabe como as coisas vão se desenrolar. As revelações que a gente tem até aquele ponto deixam meio óbvio como a história vai se desenrolar. Mas isso não tira o brilho da cena, que é muito bem feita e tem uma gargalhada de arrepiar a espinha. Outra coisa que eu sempre gostei em Jogos Vorazes e que nesse filme eles mandam muito bem também é essa questão da perda. É a forma como a história encara a morte. Não que eu goste de ver personagem morrendo, isso nunca é legal. Mas, principalmente nesse último filme, a gente tá num contexto de guerra. Tá rolando uma guerra naquele universo. Então, a questão da morte é uma coisa inevitável na guerra. A gente perde personagens conhecidos e a morte também é retratada de outras maneiras que são extremamente trágicas. E eu achei interessante porque, para todos os efeitos, não é um filme adulto, é um filme feito pro público infanto-juvenil. Então eu gostei dos culhões que o filme tem de mostrar esse tipo de coisa. É trágico, é terrível de se ver, mas é a realidade de uma guerra, né? E para um filme infanto-juvenil, isso é louvável. Quanto às atuações, não tem muito o que falar. A Jennifer Lawrence está excelente, mais uma vez carrega o filme nas costas. Eu sei que parece que eu tô reclamando do filme mais do que eu tô falando bem, mas não me entendam mal. Eu achei a Esperança Parte 2 muito bom, atendeu às minhas expectativas, foi tão bom quanto eu esperava. É um filme que consegue entreter, que consegue divertir. É um bom blockbuster, sim. E é um encerramento muito digno para uma franquia que entregou muito mais do que ela prometia. Foi uma franquia que manteve uma qualidade muito estável, muito constante. O único problema maior ali desse final, desse último filme, foi o que eu falei lá no começo. A divisão em 2 partes prejudicou muito o resultado final da coisa toda. Aliás, por isso e pelo final também. Porque o filme tem um andamento muito bacana, ele vai indo muito bem, ele chega ali no clímax, ali na avenida, e você fica arrepiado e aquela coisa toda. E aí depois o filme continua, vai concluir ali a história toda, vai concluir os acontecimentos bombásticos que a gente acabou de ver. Ele continua, e ele continua, e ele continua, e aí você fica pensando, pô, mas acho que já poderia ter acabado, né? Acho que agora vai acabar. Não, agora. E não é. Que hora que esse filme vai acabar? Passa um pouco do ponto. Sabe aquela zoeira que sempre fizeram com o Retorno do Rei, com o Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei? Tem meio que esse feeling. Depois que passa ali o grande acontecimento, é lógico que a gente espera, né,
as consequências, as pontas se amarrando, mas leva muito tempo, cara. É impossível ficar com o sentimento de que o filme já deveria ter acabado, mas ele continua rolando, sabe? Mas apesar desses probleminhas pontuais, foi o que eu falei. Jogos Vorazes, A Esperança, o Final. É um filme muito bom, é um filme divertido, é um filme que conclui de forma muito satisfatória toda essa saga da Katniss Everdeen, que já é uma personagem que vai ficar marcada aí no cinema não só por ser interpretada pela Jennifer Lawrence, mas por ser um marco nessa questão de personagens femininas fortes, né? Uma franquia infanto-juvenil que chutou a bunda de mais da metade de Hollywood por apresentar uma protagonista forte, excelente, realista, que tá acima de qualquer romance, que só quer ali cumprir a sua missão. Então só por isso Jogos Vorazes já tem méritos eternos em Hollywood. Graças à sua excelente protagonista, aos seus personagens cativantes, à sua história muito bem elaborada e ao seu universo muito bem estruturado, Jogos Vorazes está a milhas de distância em termos de qualidade de qualquer outra franquia que veio inspirada nele. E graças a tudo isso que eu falei, né, por todos os méritos que essa franquia cinematográfica e que a série de livros tem, é que Jogos Vorazes é a única franquia infanto-juvenil desde Harry Potter que tem qualquer chance de terminar agora, mas permanecer na memória de todos os fãs e de todo o público por muitos e muitos anos. E este foi mais um pós-créditos, o retorno do pós-créditos finalmente. Eu planejo muitos vídeos para os próximos dias, então estejam preparados porque tem muito vídeo vindo aí, com muita crítica atrasada para botar o canal em dia. Eu já falei antes, mas não custa nada falar de novo. Se esse é o primeiro vídeo que você assiste, se inscreva aqui embaixo, dê o seu joinha no vídeo caso você tenha gostado e comenta aí embaixo também o que você achou do filme, porque eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!